Fala pessoal, já já estaremos iniciando nossa live, tá bom? Acontece que tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, já estamos resolvendo. E o horário para a gente poder começar são agora às 18h20, beleza? Então não saiam daí, aguardem a gente aqui, beleza?
Opa! Muito boa noite, galera. Boa noite, galera. Estão todos ouvindo bem? Show! Tivemos aqui alguns problemas técnicos aqui, mas já estamos de volta. Atrasou um pouquinho mais por causa de mim mesmo, que eu me enrolei aqui com algumas questões pessoais aqui e acabou que a gente chegou. O bom é que a gente chegou. Então, muito boa noite para você que está com a gente aqui, acompanhando mais uma live aí, mais um capítulo dessa série, vamos dizer assim, de lives com candidatos a vereadores aqui da nossa região, entendeu? Candidatos que a gente publicou aqui na página e vocês pediram para a gente, alguns aceitaram convites, outros não, e estamos aqui, né? Estou aqui com meu amigo Marlon, fala você, Marlon. Boa noite, galera. Hoje, mais uma vez, com um candidato à vereança da nossa cidade, que é o Dr. Lucivaldo. A gente espera que seja uma ótima entrevista, educativa, informativa, no qual vocês podem tirar suas dúvidas, podem colocar nos comentários aquilo que vocês desejam perguntar, porque, como vocês sabem, isso é um trabalho para vocês. E aquilo que vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao projeto, a gente está aqui para sanar tudo que for possível. Show de bola. Quero fazer aqui alguns destaques já de início. Quero aqui agradecer ao meu amigo Erickson, que está sempre com a gente aqui, tá bom? O Erickson lá do salão WM Festas e Eventos, compartilhando nossa live aqui. Quero destacar também a presença da Sueli Cortes, tá bom? Chegou por aqui, Bruno Rosa, Yara Souza, Mário Jorge e a Bebel Malamassi, que está com a gente aqui já em várias outras lives. Também chegou agora aqui a Isabel Cristina. Então, muito boa noite, muito obrigado a vocês que acompanham a gente aqui, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like aí e, por favor, não esqueçam de compartilhar para que o número máximo de pessoas conheçam esse trabalho, conheçam a proposta do candidato e principalmente nossa página aqui, tá bom? Estamos aqui concretizando a festa da democracia, né? Que são as eleições, tá bom? E a gente vai chamar aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o Lucivaldo Moura Júnior, tá bom? Vou colocar ele aqui agora na chamada. E eu, rapaz? Opa, muito boa noite, Lucivaldo. Boa noite, meu amigo Lucas, meu amigo Marlon, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lucivaldo, tudo ótimo. A gente gostaria que você fizesse suas considerações iniciais para essa entrevista. Meu amigo Marlon, vamos lá. Inicialmente, gostaria de deixar um abraço caloroso a todo o povo gonçalense, a todos os seguidores da página de vocês e todos aqueles espectadores que neste momento e logo após irão entrar aí na nossa sala para acompanhar essa nossa entrevista. Minhas considerações iniciais diz respeito diretamente a essa minha proposta de concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. Como a maioria sabe, os meus amigos sabem, sou advogado há aproximadamente 14 anos, nunca tive envolvimento direto com política, com situações partidárias. Resolvi entrar na política. Um grupo de amigos ligados à advocacia, à área jurídica, decidiram indicar o meu nome para concorrer a uma vaga, porque é catastrófica a situação do nosso município no que diz respeito à coisa pública. Nosso município é carecedor de várias e absolutas necessidades em todos os setores públicos. Chover no molhado, falar que São Gonçalo necessita melhorar a saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, enfim, tá? De antemão, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade também de esclarecer um pouco qual a função ou funções do vereador, porque às vezes a nossa população não tem educação política, Marlon e Lucas, não sabe qual é a função efetiva do vereador, sua função principal, sua função secundária, e confunde as coisas. E talvez esses politiqueiros se aproveitem dessa situação para enganar o nosso povo. Ô, doutor Lucivaldo, você já deu um breve retrospecto aí sobre a sua vida, mas passa para a gente mais informações a respeito. Parece que o senhor nem daqui do estado, o senhor nasceu em outro estado, né? Parece que o senhor veio de outro estado e que veio fazer história aqui na advocacia. Fala qual área que você atua. Olha, bem, vamos lá. Eu sou do estado de Sergipe, de uma cidade pequena, uma cidade minúscula,
mais uma cidade maravilhosa chamada Graco Cardoso, com aproximadamente 5.500 habitantes. Cheguei aqui no início dos anos 2000, sou ex-militar da Marinha, tá? Fiquei aproximadamente 9 anos e meio na Marinha do Brasil como militar, uma força que muito me orgulho, que me deu a chance de conhecer o Brasil e, quiçá, o mundo, tá? Mas o amor à advocacia e à docência superior falaram mais alto. E eu resolvi, no início dos anos 2000, pedir baixa e seguir a vida jurídica, seguir a minha carreira jurídica. O amor pela advocacia falou mais alto. Tive alguns obstáculos, claro, algumas resistências até da própria família, porque se tratava de um funcionário público, com a carreira brilhante pela frente, mas eu tenho absoluta certeza que se a Marinha perdeu um bom militar, a sociedade civil ganhou um civil decente, um civil honesto. E cheguei... sim, complementando, tá, Marlon e Lucas, desculpa. Complementando, não diria que vi fazer história na advocacia, não. Eu diria que estou aqui para cumprir o meu papel, não é mais que minha obrigação ser advogado daqueles que necessitam, às vezes aqueles que não podem pagar um advogado de qualidade, e sou de família humilde, de origem simples, cheguei a São Gonçalo e me apaixonei pela cidade, e aqui resolvi ficar. Tive várias e várias oportunidades de morar na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, mas a primeira vez que pisei o pé aqui, as raízes fincaram e daqui não consegui mais sair. O amor por essa cidade fala mais alto. Bacana, Lucivaldo, bacana. Estão chegando aqui alguns comentários, eu vou só aqui iniciar com uma pergunta minha, tá bom? E depois isso aí vai ser só pergunta do público, porque já tem bastante perguntas aqui já do nosso público, beleza? Você que não curtiu a página ainda, tá bom? Você que chegou agora, não curtiu a página ainda, não deixe de curtir, tá bom? Para você ficar por dentro de todas as informações. Bom, Lucivaldo, eu vi que a gente tem aqui uma relação aqui de interseção. Você é da área de direito, mas também é professor, né? O Marlon também é de direito e eu sou professor. Cara, eu quero começar a falar sobre educação aqui, né? O que acontece, Lucivaldo? A gente viu aí, nesse ano de pandemia, a prefeitura, ela passou um recado muito negativo sobre o que ela pensa da educação. Lucas, seu áudio está falhando. O áudio Lucas está falhando. Melhorou agora? Está picotando um pouquinho. Repete, por favor. Repete do início sua pergunta. Tá bom, calma rapidinho. Melhorou, agora melhorou. Melhorou agora? Sim. Bacana. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a educação, né? A gente viu o recado que a prefeitura passou no ano de pandemia para a população. A prefeitura entregou uma cesta básica de fome, uma cesta básica, assim, horrorosa. Eu não sei se você, Lucivaldo, teve ciência de como que foi composta essa cesta. Passou no jornal, a gente aqui na página comentou também, as pessoas mandaram vídeo para a gente, mandaram fotos de como foi e tudo mais. Eu queria saber, Lucivaldo, perante esse quadro de desleixo da educação, o que o vereador ele pode estar fazendo para que esse tipo de coisa seja, além de ser coibida, né, pelo Poder Executivo, mas assim, que não venha acontecer. Por exemplo, quais ações que o vereador pode estar tomando, né, dentro das suas atribuições para poder estar de olho nesse tipo de coisa? Complementando, só um momento, complementando a pergunta do Lucas, complemento com uma pergunta aqui de uma seguidora nossa, assídua da página, que é a Bebel Balamassi, que ela pergunta: o candidato tem algum projeto para melhoria na educação? Sim, tenho sim. Qual o nome dela, Bebel? Bebel, isso aí. Certo, ok. Vamos lá, vamos começar pelo questionamento do Lucas. Lucas, olha, essa situação da cesta básica foi absolutamente vergonhosa. Eu acho que nosso atual prefeito, eu acho que ele não tem espelho, eu acho que ele não tem amor próprio, porque o que a gente viu foi uma vergonha. Comida de baixa qualidade, e chegou ao meu conhecimento, inclusive, que tinha alimento vencido. Eu não posso comprovar isso, mas chegou ao meu conhecimento. Isso é de uma barbárie com o povo tremenda.
Isso não é possível que isso esteja acontecendo no nosso município. Nosso município é o segundo mais populoso, é o segundo colégio eleitoral do estado, é o 16º mais populoso do Brasil, com aproximadamente 1.100.000 habitantes. Nós temos um orçamento de aproximadamente 1.400 bilhões de reais. Isso não é possível acontecer. E qual é a função do vereador, Lucas? Marlon, a função do vereador numa situação dessa é uma só, é fiscalizar. Mas a fiscalização ela tem que ser com independência. O que a gente tem visto são parlamentares se vendendo, se trocando por vagas em secretarias, praticando a verdadeira politicagem, esquecendo das suas funções de fiscalizar, representar e legislar. A gente está precisando de gente nova, de pessoas que pensem política, não pensem em politicagem nem partidarismo. O que a gente precisa é de uma Câmara que não necessite ser servida, e sim que tenha consciência que político é para servir. Político não tem que ter regalia. A coisa pública é do povo, não é do político. É por isso que a nossa política municipal, estadual e nacional está desmoralizada. O povo não confia mais. Marlon, Lucas, é difícil você caminhar nas ruas, panfletar. Eu tenho feito isso constantemente com os meus apoiadores, as minhas lideranças. As pessoas se recusam a olhar para a sua cara. As pessoas se recusam a receber um panfleto, a ver sua história. Eu mandei fazer um panfletozinho com um resumo da minha história, contando um resumo da minha história e das minhas propostas, e as pessoas às vezes se recusam a pegar. Mas elas têm culpa? Não. A gente tem passado por uma situação de politicagem que tem destruído o nosso município, tem destruído a educação, a saúde, a segurança, como eu falei anteriormente. Que a Câmara e os vereadores podem e devem fazer é nada mais do que fiscalizar nessa situação. É fiscalizar com independência. É ser independente e entender que vereador e político não tem partido. Vereador e político tem lado. E o lado tem que ser o povo. Doa a quem doer. Aproveitando o gancho, viu, Marlon, da Bebel, eu não sei se eu posso me alongar e começar a falar algumas propostas a respeito da educação. Da educação. Bebel, ela provavelmente deve ser um profissional de educação. Inicialmente, Bebel, eu quero te dizer que os profissionais de educação necessitam ser valorizados, necessitam ser preparados. Sem bons professores, nós não teremos bons alunos e não teremos futuros bons profissionais. A gente tem que primeiro valorizar o docente, a docência. As minhas propostas, eu tenho algumas propostas que eu vou declinar aqui para vocês. Inicialmente, eu pretendo apresentar uma indicação, o projeto de lei de criação de 5 escolas modelo de tempo integral no nosso município. Talvez alguns não saibam, mas é obrigação do munícipe conhecer o seu município também, para poder ter o direito e poder ter a bagagem de conhecimento para cobrar dos seus administradores públicos. Nós somos hoje, segundo a última estatística do IBGE, somos 95 bairros divididos em 5 distritos. Então, pretendo criar, através de um projeto de lei ou indicação direta ao Executivo Municipal, a criação de 5 escolas modelo em tempo integral do ensino fundamental, porque é a responsabilidade do município, dos municípios, do ensino fundamental. O ensino médio e superior fica a cargo do Estado e da União. Então, eu pretendo criar essas 5 unidades de tempo integral, indicar ou criar a lei para a criação dessas 5 escolas em tempo integral. Elas serão escolas piloto, para a gente ver como vai funcionar, e tenho plena convicção que funcionará bem, dará certo. Dentro dessas escolas em tempo integral, nós criaremos oficinas profissionalizantes, Marlon e Lucas Melo, e todos aqui que estão nos assistindo, criar oficinas profissionalizantes para as mães de crianças, de famílias, como eu posso falar, de famílias carentes,
famílias carentes que estejam inscritas em programas sociais, tá? Como funcionarão essas oficinas? Pois bem, nós teremos tempo integral para os alunos, eles entrarão na escola por volta das 8 da manhã, sairão por volta das 17 horas, com no mínimo 3 refeições, tá? E nas últimas 2 horas, a maioria dos alunos municipais são componentes de famílias carentes, inscritas em programas sociais do governo, seja estadual, seja federal. Então, essas mães, ao irem buscar os filhos às 5 da tarde, elas vão às 3. Chegando lá, vai ter um espaço reservado, que ele vai ter o convívio dentro da escola onde o filho está estudando, e vai ter um espaço reservado para elas fazerem uma atividade profissionalizante. Pode ser culinária, confeitaria, corte e costura, artesanato. Isso ajuda, inclusive, a tirá-las da linha de pobreza. Tá? Esse é um dos projetos que eu tenho para apresentar ou indicação ao executivo. Um outro que eu posso falar, e que não, alguns podem achar que eu queira, por ser ex-militar, queira transformar as crianças em militares. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu tenho uma proposta de educação cívica nas escolas nos últimos 2 anos do ensino fundamental. Nosso tempo, pelo menos o meu tempo, era primeiro grau, eram 8 anos, agora são 9 anos no ensino fundamental. Então, no 8º e 9º ano, o adolescente está entre 13 e 14 anos. Um adolescente com 13 e 14 anos já tem plena convicção da vida civil. Então, a gente precisa ensinar esses adolescentes civismo. A gente precisa ensinar a eles, alunos, um adolescente, e vou arriscar em falar, vários adultos não sabem cantar o hino nacional, não sabem quais são os símbolos nacionais. Você fala em Amazônia Azul, ninguém sabe o que é isso. Fronteiras nacionais não sabem, mas esses mesmos que não sabem, Marlon e Lucas, cantarem o hino nacional brasileiro, que nós cantávamos na nossa época, lá nos idos dos anos 80, 1990, esses mesmos têm uma bandeira americana hasteada dentro do quarto, ou o protetor de tela é uma bandeira americana. Ora, que patriotas nós estamos criando? Esse é o questionamento que eu faço. Que patriotas estamos criando? Nós temos que criar verdadeiros brasileiros amantes da nossa pátria, que valorizem a nossa cidadania, que amem a nossa bandeira, o nosso território, e tenham orgulho de dizer que são brasileiros. Como também temos que resgatar, gente, o amor próprio do gonçalense. Marlon, Lucas, eu tenho visto, tenho me entristecido muito, e eu às vezes sou um pouco até grosseiro quando a gente está em alguma viagem, região dos lagos, e às vezes a gente está num grupo de amigos, e as pessoas, Marlon, perguntam de onde você é de que cidade, onde você mora. Eu vejo amigos meus falarem que são de Niterói. O gonçalense está com vergonha de dizer que é gonçalense. A gente tem que resgatar esse orgulho do gonçalense. E isso passa por políticas públicas, isso passa por valorização do nosso povo, valorização da nossa cidade. São Gonçalo é uma cidade maravilhosa de se viver. Precisamos fazer ajustes. E esses ajustes têm que vir já. É para ontem, não dá mais para esperar. Muito bem, Lucivaldo. É perceptível também para a gente essa certa vergonha que o povo gonçalense tem de falar das suas raízes, até mesmo quando estão em outros lugares. Agora vamos entrar em outro assunto, que é com relação à fiscalização do prefeito, no caso. A gente vê candidatos e já vereadores que não tecem uma crítica ao governo, dizem que fiscalizar é algo que não dá voto, entendeu? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de como o senhor vai fazer para fiscalizar o prefeito e se você tem alguma crítica para fazer à atual gestão da prefeitura. Se nós fôssemos falar de crítica, Marlon e Lucas, a essa gestão, eu acho que nós iríamos ficar aqui bastante tempo. Né? Eu sou o tipo do candidato que eu prefiro tecer projetos
do que só criticar. Crítica a gente tem demais. Primeiro que você está falando de qual prefeito? Porque eu não tenho visto prefeito na nossa cidade. Eu acho que daí a gente já encerra esse assunto de crítica ao prefeito, porque prefeito na cidade não tem prefeito. Fala-se de prefeita, né? Enfim. Fiscalização, Marlon, Lucas e espectadores de São Gonçalo. Os vereadores só não fiscalizam, sabe por quê? Porque tem rabo preso com a municipalidade. Como eu falei para você, e deixei muito, muito claro com o meu agrupamento, quando fui convidado a ingressar no PTC e concorreu a uma vaga à Câmara pelo PTC, deixei muito bem claro. Eu sou vereador do povo, sou vereador de São Gonçalo, eu não sou vereador de prefeito. Eu vou ser ferrenho fiscalizador de todas as áreas da municipalidade. Eu tenho um projeto de criação do meu gabinete itinerante. Vereador não tem que ficar dentro de gabinete simplesmente aproveitando-se de ar-condicionado e cafezinho, não. Eu entrei nessa campanha, Marlon e Lucas, uma pessoa, vou sair absolutamente outra, eu tenho absoluta certeza disso, porque eu tenho andado em redutos no nosso município que, sinceramente, eu sou sincero em falar, eu não conhecia. Eu achava que era conversa, era exageros, mas nós temos redutos em nossa cidade abandonadas, absolutamente abandonadas pelo poder público. E isso não se justifica. Cadê os vereadores? O que é que 27 vereadores do nosso município fazem? O que é que eles fazem? Qual é a justificativa que eles dão aos seus eleitores? Olha, Marlon, você deixou uma frase aí que é absolutamente ignorante. Sabe qual é a frase que você ouviu desses vereadores? Que fiscalização não dá voto. Fiscalização pode não dar voto para eles, mas para mim dá dignidade ao povo. Se eu fiscalizar, se eu conseguir evitar que um real seja desviado, eu tenho absoluta certeza que esse real vai servir para alguém. A gente não pode mais deixar que as comportas fiquem abertas e tratem a coisa e o dinheiro público como se fosse lixo, ou que seja utilizado para benefício próprio. Político, quem quer enricar, eu sempre falo, quer enricar, abre empresa, vai trabalhar. Você pode comprar um biscoito por R$10 e vender por 100. Compra quem quer. Agora, se você entrou para ser político, você tem que viver do seu salário, você não pode barganhar nada, você não tem que barganhar nada. A barganha, sim, você pode barganhar desde que seja uma barganha política aproveitável ao bem comum. Isso sim. Porque há que se fazer política, às vezes você tem que fazer alguma manobra, alguma troca de um serviço por outro, mas em benefício do povo, não em benefício próprio de qualquer candidato, de qualquer político. Beleza. Eu ia mudar a pauta aqui, só que estão chovendo perguntas aqui, né? E o nosso povo, ele é soberano, como diz lá na Constituição. Sim, absolutamente. O Fabrício Azevedo, acho até que ele saiu da live já, que ele falou, já fiz 3 perguntas e ninguém respondeu. Bom, Fabrício, tem que ter um pouquinho de paciência. Primeiro pelo delay, né? Que a gente transmite a live e tem um certo delay de 30 segundos aí, até você responder o comentário, né? Então, deixa eu começar aqui pelos comentários do Fabrício Azevedo. Deixa eu procurar os comentários dele aqui um instantinho. Achei aqui. Calma aí. Ele comentou bastante, né? Primeiro ele fala o seguinte, que São Gonçalo não cumpre o teto de salário dos professores, né? Que isso é lei, que deveria ser cumprido. Eu acho que foi um ótimo comentário, né? São Gonçalo é o único município que não paga o piso nacional dos professores. Mas o que... Primeira coisa é pagar o piso nacional, pois é lei e não é cumprida, né? Então, baseado nesse comentário do Fabrício, eu queria deixar aqui também um outro comentário seguinte, que segundo o nosso entrevistado lá de semana passada, o teto gonçalense, o teto é de R$ 2.100, entendeu? Para o professor. E a gente tem conhecimento de que o salário do vereador em São Gonçalo é de R$15 mil. A gente tem uma discrepância imensa aí, né? Não
desvalorizando a função do vereador, que é muito importante, mas a gente tem uma certa prioridade em um detrimento ao outro. Eu queria, Lucival, que você comentasse essa questão, essa disparidade dos salários aí, e assim, acho que é uma indignação coletiva de todo mundo, né? O que pode estar sendo feito aí em relação a isso, e se é possível São Gonçalo cumprir o piso nacional do salário do professor. Eu diria para você que é absolutamente possível. E necessário também, tá? Necessário. A gente precisa educar nossas crianças de hoje para não necessitar construir cadeias amanhã. E a boa educação passa por profissionais da educação preparados, com especializações pedagógicas e também dentro das suas áreas de atuação, com conhecimento humanístico. A gente precisa valorizar os profissionais de educação, da pedagogia, a docência, a merendeira, todos devem, me parece que teve um probleminha com o Marlon, né? Todos devem ser valorizados da mesma forma. Essa disparidade, Lucas, Marlon, de salário de vereador, prefeito, e políticos de um modo geral para os demais profissionais, isso é sistêmico. Isso é sistêmico, canceroso, diria também. Canceroso para as relações sociais, canceroso para as finanças públicas. Eu não tenho nenhuma preocupação em reduzir o meu próprio salário como vereador, se eleito for. Se tiver propostas, eu estou dentro, eu concordo, eu acho que, como eu falei para você, ninguém tem que ganhar mal, mas uns não precisam ganhar bem e outros ganharem mal. A gente precisa ter uma relação salarial equitativa, equilibrada e justa, acima de tudo. Eu não quero ganhar mal e não quero que o professor ganhe mal, nem qualquer outro profissional ganhe mal, profissional da saúde ou da operacionalização de obras do município. Não, eu quero que todos ganhem bem, mas eu não posso aceitar que a disparidade salarial seja tremenda, seja tanta, que crie esse senso de injustiça, porque não deixa de ser. Não deixa de ser. Se propôssemos a redução salarial, quantos vereadores aceitariam? E eu faria até um desafio aqui, 0. E eu faria um desafio, que se eleito for, poderia até apresentar essa proposta, e vocês poderiam me cobrar. Eu poderia apresentar essa proposta, mas eu queria que vocês, como comunicadores, e quem estiver assistindo, meu eleitorado, que acompanhasse, para a gente saber quem realmente votaria a favor dessa redução salarial da vereança. Antes de passar para o Marlon, queria só fazer para o pessoal aqui uma enquete ao vivo aqui. Gente, coloca aqui para mim aqui, quanto que vocês acham que seria justo um salário de vereador aqui em São Gonçalo? Coloca o valor aí, pode digitar o valor, você que tem 21 pessoas agora com a gente aqui online, 23. Vamos criar parâmetros para isso, que é entre o salário mínimo nacional e o salário que hoje ele já ganha, que é o salário de 15 mil. Entendeu? Exato. Coloca pra gente aí, enquanto isso o Marlon vai fazer outra pergunta, você digita aí qual salário seria justo para um vereador em São Gonçalo. Então, a outra pergunta também é pergunta de um seguidor que corrobora com o fato de você ser advogado, Lucivaldo. Que é o seguinte, a pergunta é do Bruno Rosa, ele pergunta, como acreditar que em seu campo de conhecimento do direito poderá ajudar nosso município? Opa, meu amigo Bruno Rosa, eu conheço, é um amigo meu, tá? Eu conheço ele, a Andréia, pessoa de bem, gente muito boa, mas vamos lá. Inclusive, eu recebi dele hoje um termo de ajustamento de conduta que eu não tinha conhecimento, tá? Antes de responder a pergunta, tá, Marlon, tá, Lucas? Eu gostaria de fazer esse adendo aí. Fique à vontade. A respeito que o Bruno Rosa me enviou, foi um termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público fez com o município de Itaboraí, foi o governo do estado, Petrobras e INEA, a respeito de alguns danos causados em algumas nascentes e
canais de rios aqui do município de São Gonçalo e Itaboraí. Fizemos um ajustamento de conduta que São Gonçalo receberia 10 milhões de reais em 20 meses, em até 20 meses, que seria aplicado exclusivamente no saneamento básico aqui do nosso município. E esse termo de ajustamento de conduta foi assinado em agosto do ano passado, quer dizer, já estamos com mais de 12 meses. Olha, e eu não tenho visto ninguém falar desse dinheiro. Eu até vou procurar saber mais a fundo, tá, Bruno? O Bruno mandou isso para mim, até me pediu para que olhasse com carinho isso. Eu vou procurar saber se esse dinheiro, se a Petrobras, o governo do estado já recebeu esse dinheiro, como é que tá, como que tá funcionando, se já foi aplicado em alguma coisa, porque toda vez que chove, a gente já sabe qual é a situação. Saneamento básico, muitos bairros aí absolutamente carecedores. Eu estive recentemente em Itaúna, próximo na estrada que vai para o Salgueiro, a rua absolutamente quebrada, cheia de esgoto a céu aberto. Então a gente não sei para onde está indo esse dinheiro, mas eu vou fazer essa verificação e depois passar para o Bruno. Tá ok, então vamos lá. Dentro da minha área de conhecimento como advogado, o que eu posso fazer? Bem, eu posso auxiliar inicialmente os meus colegas de Câmara para entenderem como funciona o processo legislativo, como funciona a fiscalização em si. Nós não podemos passar os pés pelas mãos. Projeto de lei tem que seguir o ordenamento jurídico e também a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição de 1988. Esse seria o primeiro ponto, seria um auxílio em comissões de organização de pauta e de elaboração de leis no nosso município. Segundo, poderia muito bem ser representante em ações civis públicas, porque se não é possível, dentro de um relacionamento legislativo e executivo no nosso município, alcançar objetivos públicos, que a gente não tem outra saída a não ser buscar o Ministério Público, e como advogado eu tenho um acesso mais fácil ao Ministério Público, às promotorias públicas, e buscar junto ao Poder Judiciário fazer com que a municipalidade cumpra orçamento, aplique verbas destinadas do governo federal a cada setor efetivamente como elas foram destinadas. Emendas parlamentares, ao serem recebidas, elas têm destinação própria. Emenda parlamentar não pode ser usada de qualquer forma, ela vem, como se diz no linguajar legislativo, vem carimbada. Então, esse é o meu auxílio dentro da área jurídica, o que eu poderia fazer dentro da área jurídica. Legal, Lucivaldo. Vou puxar aqui mais uma pergunta, então, do público. Na verdade, foram muitas aqui, eu estou até um pouco perdido aqui, né? O Fabrício Azevedo, que eu nem sei se está mais com a gente aqui, mas ele perguntou o seguinte, né? Por que não melhorar as escolas existentes, né, em detrimento de fazer outras? Criar novas escolas? Não, eu acho que o Fabrício não me entendeu bem. Quando eu falei da criação das escolas, ou eu não me fiz entender bem, as 5 escolas em tempo integral, elas serão escolas pilotos, e se utilizarão de estruturas já existentes, tá? Nós não iremos construir colégio nenhum. Nós utilizaremos as escolas, aquelas escolas com maior capacidade de alunos, aquelas escolas com a área territorial maior, que dê para, inclusive, ampliá-las no que diz respeito a atividades extracurriculares, porque o colégio em tempo integral não é só aula o dia inteiro, tem as atividades extracurriculares, também a situação das oficinas para as mães carentes fazerem esses cursos profissionalizantes. Então, a gente vai utilizar a estrutura já existente, a gente não vai propor a criação de outras escolas, não. E melhorar a educação gonçalense hoje é prioridade, também tem que melhorar, eu deixei claro aqui, é a valorização do professor. Quando a gente tem professores valorizados, quando a gente tem professores bem remunerados, professores que estão conscientes do seu papel na docência, eu tenho absoluta certeza que o alunato seguirá esse patamar também.
E com relação à enquete que o Lucas propôs aqui na página, já está vendo várias respostas. O Bruno Rosa disse 12 mil, o Eliezer Ribas, 3 mil, pessoas colocando 4 mil, 5 mil. E a Michele fez um adendo aqui com relação ao candidato da semana passada. A Michele Silva, um beijo para você, Michele. Ela comenta: o candidato Rafael, na semana passada, sugeriu que os vereadores doassem seus salários, inclusive lançou esse desafio. Mas com relação a isso, o senhor pode comentar também. Eu só vou fazer um gancho aqui, que, como você falou, Sivaldo, quer ganhar dinheiro, quer enriquecer, vai para o empreendedorismo. E quero saber o que você tem como facilidade com relação à modernização tributária, incentivo fiscal para a geração de emprego e renda com relação a novas empresas que querem se instalar aqui no município. Olha, Marlon e Lucas, eu tenho conversado bastante com o Roberto Salles, nosso candidato a prefeito. Ele é um exímio administrador, gestor público, ganhou 4 prêmios, se não me falha a memória, quando deputado federal, uma capacidade administrativa que eu diria que São Gonçalo só teria a ganhar elegendo ele também como prefeito, né? Eu tenho conversado com ele a respeito disso. O que acontece? São Gonçalo perdeu, nas últimas décadas, praticamente todas as suas empresas de grande porte. A gente tem que criar algum mecanismo para trazer de volta essas empresas ou trazer novas empresas para São Gonçalo. A gente não precisa mais continuar sendo cidade dormitório. A gente precisa ampliar a renda do município, dar dignidade ao povo, sem o povo precisar ir para outra cidade buscar seu sustento, seu meio de vida. Então, o que acontece? A modernização, em relação à modernização tributária, a gente sabe que existem dívidas tributárias no município, Marlon, impagáveis, simplesmente impagáveis. E a Procuradoria Tributária, o ente tributário municipal, nada tem feito. Ora, gente, todos os devedores municipais devem ser chamados para a gente tentar fazer um acordo, um parcelamento. O município precisa arrecadar, dívidas impagáveis não adianta, o consumidor, nós como consumidores, pessoas físicas, às vezes entramos no chamado endividamento, não temos condições de sair, se as empresas não oferecerem um parcelamento maior, a gente não consegue pagar a dívida e vai ficar inadimplente pelos 5 anos até sair do cadastro nacional do SPC, Serasa, de algum dos cadastros de restrição de crédito. Então, o município precisa também ajudar essas empresas. Em contrapartida, essas empresas precisam se comprometer a gerar esse rendimento tributário ao município. Então, a gente precisa efetivamente trabalhar com inicialmente, esse chamamento de empresas com dívidas tributárias impagáveis. E o sistema tributário tem que ser facilitado. A gente não precisa complicar, direito tributário já é complicado. Se a gente não facilitar a arrecadação tributária no município, a gente vai acabar afastando as empresas ou tornando aquelas que ainda estão adimplentes inadimplentes. A gente, inclusive, a gente tem uma proposta da criação do IPTU, IPTU social, né? O IPTU social que serviria até... doutor Lucivaldo, o senhor está querendo que o povo pague mais imposto? Não, olha, vamos lá. Eu, como advogado, já fui procurado muito. Tem gente, Marlon, Lucas Melo, que quer pagar IPTU de sua casa e não consegue porque a burocracia da prefeitura é tremenda. Eles pedem documento do avô, do primo do avô. E o município deixa de arrecadar. E dinheiro arrecadado de imposto do município é dinheiro que deixa de ser revertido para a própria população. Nós temos uma proposta de lei para apresentar, se vereador formos, com fé em Deus, será a vontade dele, e com a ajuda do povo, nós iremos fazer uma regularização predial e territorial dentro do nosso município. O que é que nós faremos? Várias comunidades, as pessoas não têm título de posse dos seus imóveis. E muitas já adquiriram a propriedade pelo uso capião.
Porque talvez vocês não saibam, o Marlon talvez saiba que é da área jurídica, mas muitos não sabem que a ação de usucapião é meramente declaratória. Porque se você cumprir o interstício de tempo da usucapião especial e extraordinária, você já é proprietário, a ação é só declaratória. Então, muita gente está nessa situação, a gente precisa que esse pessoal consiga regularizar sua situação predial para ter o seu... Isso é dignidade, gente, para ter o seu título de posse do seu imóvel familiar. Eu não estou propondo aqui que gente que invadiu terreno empresarial passe a ser dono, não. Eu estou falando de imóveis residenciais unifamiliares. E essas pessoas querem, eu digo para vocês que muitos querem ter o IPTU, querem pagar o seu IPTU e ter sua casinha para dizer que é dele. Essas pessoas não podem pagar o IPTU como a gente paga. A gente vai ter que criar para essas pessoas um IPTU social, um IPTU reduzido. Para isso, eles devem estar inscritos nos programas sociais do governo federal, estadual, tá? Então, muitos querem ter sua propriedade e se dispõem a pagar esse IPTU social. Então, ganha todo mundo, ganha o município com a arrecadação, ganha a população com a aquisição de título de posse de seus imóveis. Bacana, verdade. É uma burocracia que só atrapalha a vida de quem quer tá ok com as suas dívidas, né? Inclusive, o Leonardo Lima acabou de comentar aqui, no Jardim Catarina, quem quer pagar IPTU não consegue. É incrível. Então, aí, mais um exemplo de uma pessoa que quer regularizar a sua situação perante a prefeitura, mas não consegue. Então, nosso comentário, né, Lucas, tem absoluto fundamento, né? Estamos pautados aqui em realidade, né? De fato, de fato. O pessoal está comentando aqui, eu estou destacando alguns comentários aqui. Tem aqui a Tânia Lopes também participando com a gente, colocou assim, São Gonçalo precisa de ajuda urgente. Estamos abandonados em todos os sentidos. Eu queria te perguntar sobre a segurança, né? Teve um outro comentário também aqui que eu perdi agora, mas a pessoa, depois até a pessoa pode destacar de novo aqui, ela falou o seguinte, que a gente perdeu o direito de ir e vir, entendeu? Então eu queria te perguntar, Lucivaldo, o que o vereador de São Gonçalo, o que a Câmara pode estar fazendo em relação à segurança e o bem-estar aí da população, principalmente nesses tempos nebulosos que a gente vive, de restrição, de área dominada por grupo A, por grupo B, o que pode estar sendo feito? Bem, segurança pública é dever e direito de todos, tá? Mas essa segurança pública, eu acho que a Tânia está se referindo, deve ser ao policiamento ostensivo, né? Porque segurança, às vezes, a gente tem uma micro-ideia de segurança. Segurança não é só o policiamento ostensivo. Quando a gente tem uma rua bem iluminada, Lucas, a gente tem sensação de segurança. Quando a gente tem órgãos públicos guarnecidos por guardas civis municipais, a gente tem uma sensação de segurança. E nem por isso eles estão fazendo policiamento ostensivo, porque hoje a obrigação do policiamento ostensivo é do Estado, né, não é do município. O que o vereador, no cumprimento do seu íntere, tem que fazer, inicialmente, primeiro, que as vias públicas estejam bem iluminadas, isso propicia, isso ajuda, isso inibe até a criminalidade de tentar fazer alguma coisa contra a população. Tem uma outra coisa que o poder público pode fazer, não só o vereador, a gente poderia ter um sistema de monitoramento eletrônico em toda a cidade. Haverá alguns, tá, Lucas e Marlon? Haverá alguns que vão falar assim, mas vai tirar minha privacidade. Não, privacidade você tem dentro da sua casa. Na rua você não tem privacidade. Na rua a coisa é pública, o bem é público e o interesse é público. Talvez esses que digam isso tenham algum interesse escuso por trás. Então, um sistema de monitoramento eletrônico, um sistema de câmeras, um centro de monitoramento em nosso município seria interessante, tá? Iluminação pública seria interessante. A Guarda Civil, um destacamento escolar para fazer rondas periódicas nos colégios municipais, isso inibe principalmente o pequeno traficante,
que se utiliza do aluno para, como a gente diz no linguajar, de aviãozinho, tá? Então, a gente tem medidas que o vereador, ele pode fazer para a segurança do município. Mas o que a Tânia talvez esteja falando é desse policiamento ostensivo. Esse policiamento ostensivo fica a cargo do 7º Batalhão, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, que tem negligenciado também suas obrigações, tá? Então, essa segurança pública, ela é um dever de todos os entes, municipal, estadual e federal. Então, eles têm que caminhar de mãos dadas e falarem a mesma língua, senão vai ficar difícil. Mas dentro da municipalidade é o que eu passei para vocês aqui. Lucivaldo, com relação a esse tema relacionado à segurança, gostaria que você desse sua opinião a respeito do porte de arma para a Guarda Municipal. Olha, é um tema bastante espinhoso, tá? É um tema bastante espinhoso. Meu posicionamento pessoal, eu sou a favor da legalização do porte de arma, tá, gente? Eu sou a favor, sim. Isso eu nunca escondi de ninguém, não é nenhum segredo meu. Isso todos sabem, que eu sou a favor do porte de arma para o cidadão de bem, O cidadão de bem tem que ter direito de proteger o que é seu, tá? Mas a gente esbarra no preparo. Eu sou ex-militar, eu tenho absoluta habitualidade com arma de fogo. Mas eu sei que tem muita gente que quer ter arma de fogo e não está preparado para isso. E a Guarda Municipal é uma delas. Eu posso te dizer que hoje eu tenho visto a Guarda Municipal, se vereador for, eu pretendo, de alguma forma, criar algum mecanismo de reeducação dos nossos guardas municipais. Eu tenho visto barbaridades que eles têm cometido, principalmente com camelôs, com ambulantes. Isso não existe. Eles só querem trabalhar. Vamos encontrar mecanismos de legalizar o trabalho desse pessoal. Ninguém vai, Marlon e Lucas, ninguém vai para a rua ficar de sol a sol para vender um sanduíche porque gosta. É porque precisa. Se ele pudesse ter um emprego melhor, se ele pudesse ter uma lanchonetezinha dele no bairro dele, ele não iria. E a municipalidade, através da Guarda Civil Municipal, está tratando o trabalhador como bandido. Sabe? E como é que fica? Eles descem o cacetete sem saber, sem se preocupar que é mulher, que é idoso, que é deficiente físico. E como é que eles vão agir se eles não estiverem preparados com uma arma de fogo? Portando ostensivamente uma arma de fogo. Então, é um tema a ser discutido. É possível, várias guardas civis municipais no nosso país já estão armadas, né? Tem uma limitação legal, tem uma limitação constitucional em relação a número de habitantes para que as guardas possam ser armadas, e mesmo assim fica a critério de cada município. Mas é algo que precisa ser estudado, grupos multidisciplinares precisam se reunir para tratar desse assunto que é o armamento da Guarda Civil Municipal em São Gonçalo, tá bom? Eu acho que a gente precisa. É possível ou é impossível, doutor? Eu acho que é possível, mas desde que a gente passe por um rigoroso processo de educação e de preparo. Tá? Porque a arma, ela não é feita para ser usada, por incrível que pareça. Ela não é feita para ser usada. A gente usa quando é necessário, absolutamente necessário. É verdade. Hoje tornou-se tão simples, né? Tão banal tirar a vida de alguém com arma, né? A gente tem visto a polícia em operações frustradas, a gente tem visto o tráfico de drogas tirando vidas, e tornou-se uma coisa tão banal o uso de armas de fogo. Já que estamos nas noites da enquete, eu queria lançar mais uma enquete aqui para o público aqui. Perguntar para o pessoal se o pessoal é contra ou a favor do uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Tem bastante gente comentando aqui, inclusive o Ricardo Mendes colocou aqui, ó, que isso aqui ia virar o Texas, todo mundo com arma, todo mundo armado. O pessoal ia nas lojas americanas, aí ia comprar uma pistola, tá lá. O pessoal acha que é assim, comprar uma pistola, acho que é fácil. Então, pessoal, tá lançando essa enquete aí, tá bom? Coloca aí se você é contra ou a favor
ao uso de arma de fogo pela Guarda Municipal para a gente poder estar comentando aqui depois, beleza? Lucivaldo, uma Sim. pergunta muito recorrente das últimas entrevistas, aqui tem algumas perguntas padrão já que o pessoal costuma perguntar, né? Nessa tua ninguém perguntou, mas eu tive aqui a iniciativa de perguntar agora. O que a gente pode fazer para tirar os jovens do envolvimento com o tráfico e resgatar esses jovens para outras áreas e, assim, tentar qualificar ao máximo eles para que se tornem futuros profissionais e cidadãos de direito, tentando livrar ele de caminhos aí perigosos e caminhos tortuosos, como, por exemplo, o tráfico de drogas que muitos tendem a ir. Bem, Lucas, olha, tudo passa basicamente pela educação. Né? Tudo passa basicamente pela educação. Se nós fôssemos pensar e afirmar que por causa de necessidades as pessoas viram bandidas, eu não sei onde nós iríamos parar. Eu seria um bandido quanto mais, pode ter certeza. Porque eu sou de família humilde, passei dificuldades, morei na casa dos outros para estudar, sabe? Eu saí de casa para estudar no colégio interno com os meus 13, 14 anos de idade. Eu perdi absolutamente a fase de meus irmãos crescerem, porque eu estava na rua, eu estava procurando melhorar a vida da minha família, porque eu sou o filho mais velho da família. Então, eu saí de casa muito novo, eu passei muita dificuldade. Aos 17 anos eu estava fora do estado, no meu estado de Sergipe. Aos 17 anos eu estava fora, vivendo só, morando só, não sabia cozinhar um ovo dentro de casa, e tive que me virar, tive que aprender. Então, dificuldades eu tive. Então, não é a dificuldade, não é a pobreza que leva ninguém à criminalidade ou à marginalidade. A gente precisa, primeiro, dar oportunidade aos jovens de educação. Educação é primordial. A gente precisa educar os jovens de hoje. A gente precisa educar as crianças do hoje. Se a gente educar as crianças do hoje, os jovens de hoje, amanhã nós teremos bons pais, nós teremos bons maridos, boas esposas, e assim é o efeito cascata. Teremos uma sociedade mais justa. Hoje, qualquer medida que diga que vai tirar o jovem absoluto da criminalidade é paliativo. Mas a gente tem que tomar alguma atitude em relação a isso. Qual seja, o resgate desses jovens que estão, eu não diria, o Lucas, nem na criminalidade já na situação de vulnerabilidade a gente tem que trabalhar com esse jovem. Como a gente pode fazer isso? Olha, o município deveria criar um programa ou programas de incentivo a estágios remunerados, tá? Isso é possível como? Isso é possível a relação, parceria público-privada do município com empresas, isso através de incentivos fiscais, para que as empresas se sintam também bonificadas ao atrair o jovem aprendiz para a sua empresa, tá? Então, a gente poderia criar um sistema, eu até tenho um projeto criado, que até deu o nome de Meu Primeiro Emprego, Meu Início de Vida. Porque quando a gente vai começar a trabalhar nosso primeiro emprego, os pais falam assim, pô, meu filho está começando a vida, não é? Então, quando a gente começa a trabalhar, nosso primeiro emprego, está começando a vida. Então, meu primeiro emprego, meu início de vida, seria que o município fizesse, de alguma forma, buscasse junto à iniciativa privada e também aos seus órgãos que, por muitas vezes, necessitam de estagiários. Por que não tirar os CCs? Tem tanto cargo comissionado que não faz absolutamente nada. Por que a gente não faz uma reforma nisso? Retira a maioria desses cargos comissionados. Cargo comissionado tem que ser para trabalhar. É gente que queira trabalhar tecnicamente. Tem cargo comissionado que não aparece na instituição, no ente público. Só vai ao banco no final do mês receber. Isso é vergonhoso. A gente tem que acabar com isso. Isso é um círculo vicioso. Eu tenho pessoas que falaram para mim assim, doutor, eu vou indicar alguém para votar no senhor. O 36 mil vai ser indicado, eu vou indicar. Agora, eu e minha família não podemos votar. Mas por que, fulano? Tem uma boquinha ali, não posso perder, não. E o que você fala para um cidadão desse? Como você reeduca um cidadão desse? Então, é uma situação que, se a gente tiver uma máquina enxuta,
Se a gente tiver uma máquina devotada à coisa pública, a gente pode tirar muita coisa que está correndo pelo ralo e aplicar, por exemplo, na criação de um programa de incentivo a jovens aprendizes dentro do nosso município, tá? Jovens aprendizes, estagiários e fomento ao primeiro emprego. Sobre isso que você falou agora, Lucivaldo, muito tem se comentado a respeito de estado mínimo e estado máximo, mas eu acredito em estado efetivo. E com relação a esse âmbito nosso municipal, o município efetivo com relação às suas funções desempenhadas por pessoas técnicas, né? Agora vamos fazer uma mudança de tema com relação a transporte e mobilidade urbana. Tem certos bairros aqui do São Gonçalo, por exemplo, o bairro Rocha e São Gonçalo, que é praticamente refém de uma única empresa de ônibus. E gostaria que o senhor decorresse um pouco a respeito desse tema, sobre o que você acha a respeito dessas licitações, se é a favor do transporte por meio de vans, aplicativos também, que tem lugares aqui que aplicativo também não entra, como Itaúna. Verdade, verdade. Você tem absoluta razão. Pois bem, Marlon, olha só. Uma das minhas primeiras atitudes ao chegar no nosso Legislativo Municipal vai ser propor uma reviravolta geral nas contas públicas dos últimos 4 anos. Uma revisão geral de todos os contratos públicos municipais. Para isso, a gente vai criar uma comissão específica para isso, com participação popular, inclusive. A gente precisa saber o porquê que uma caneta Bic na nossa papelaria aqui do lado custa R$1,50 e para o município custa R$3,20, gente. A gente precisa saber o que é que está acontecendo. A gente precisa saber porque uma resma de papel no supermercado, na papelaria custa R$20 e para a municipalidade custa R$28, R$30. Então, Marlon, o que é que acontece? A gente precisa... eu até me fugi um pouco a sua pergunta, mas você falando em mobilidade, voltando ao assunto do transporte público, o que é que acontece? É tanto assunto para a gente tratar dentro de uma generalidade que a gente acaba um pouco se perdendo, mas voltando em relação ao transporte público, o transporte público, o que é que acontece? A gente sabe que não só em nosso município, mas em todo o estado, ele é regado, gerido por propina. Então, a gente tem que abrir esse leque, ver onde que está o erro, refazer tudo do começo, se necessário for. A gente não pode ficar refém de grupos empresariais que tomam conta, fazem o que quer, botam a quantidade de ônibus municipais e as linhas que querem. Se aproveitaram absurdamente dessa pandemia. No início da pandemia nós tivemos, óbvio, é de conhecimento de todos, é fato notório, uma redução abrupta da mobilidade urbana. Se aproveitaram, diminuíram linhas, acabaram com linhas, e no retorno gradual não está havendo o retorno gradual do povo ao trabalho. O transporte público não está voltando com a quantidade de ônibus na mesma gradação. Por quê? Estão se aproveitando da situação para tirarem ônibus das ruas, botarem ônibus, quando colocam de péssima qualidade. Ninguém fiscaliza. Alguém sabe como é fiscalizado o número de passagens que cada ônibus recolhe por dia? Ninguém sabe. É simplesmente estatístico. Se a empresa falar que hoje o ônibus, o 531, 530 ou 520 fez só R$150, é isso que vale. E eles têm um porém, todo o dinheiro em espécie que entra, dinheiro em espécie é fácil escoar, todo mundo sabe. Então a gente não tem fiscalização do transporte público efetivo, a gente não tem um controle efetivo até para fins de arrecadação. Quanto a gente não perde de arrecadação de imposto em transporte público? As concessões, a maioria são de 20 anos. Eu acho que uma concessão de 5, 10 anos já está bom demais. Por que 20 anos? Porque eles se perpetuam.
se não tiver uma quebra abrupta, os tribunais superiores não aceitam uma justificativa qualquer para a quebra de um contrato de 20 anos de concessão. Tem que ser algo muito na cara que é ilegal para poder os tribunais superiores aceitarem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar fiscalizar, cobrar do município, da Secretaria de Transporte e do município que cumpra à risca sua obrigação de fiscalizar o transporte público, de criar alternativas, porque o empresariado de transporte público pula nos tamancos quando você fala em transporte alternativo. Mas eles não melhoram em nada o seu serviço para que isso não seja necessário e preciso. Né? Então, em relação ao transporte público, é isso. A gente precisa ter uma gestão declinada e um setor dentro da Secretaria de Transporte que fiscalize, que a Procuradoria busque fiscalizar como isso está acontecendo. Mas para isso precisa de independência, né, Marlon? Né, Lucas? Precisa de independência. Todo mundo tem um rabo preso com todo mundo. Não sei como é que vai ser isso. Eu sei que eu, vereador, não vou ter rabo preso com ninguém. Custe o que custar. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu posso... Amigos meus já falaram que eu posso ter problema na minha legislatura. Que eu posso precisar andar com segurança. Mas de uma coisa eu te falo. Minha dignidade eu não vendo por preço nenhum. Porque minha dignidade tem valor, não tem preço. Então, meu trabalho eu sei que vai ser árduo, vai ser difícil, vai ser um trabalho de corpo a corpo na rua. Mas vai ser um trabalho que vai dignificar cada voto dado, cada eleitor meu vai ter absoluta certeza que votou certo e que poderá confiar e votar em mim quantas vezes necessário foi, quantas vezes se candidato eu voltar a ser. Dentro de mobilidade urbana, o Marlon, cidade buraco, por que chamam assim São Gonçalo? Cidade buraco. Ninguém anda em São Gonçalo. E não precisa ter carro rebaixado. Não precisa ter carro rebaixado. Picape para andar em São Gonçalo tá difícil. Imagina carro comum. Por que esse abandono? Nós temos uma usina asfáltica em São Gonçalo. Uma usina municipal asfáltica. Quem vê operações grandes de solução do asfaltamento da mobilidade urbana em São Gonçalo. A gente só vê tapa-buraco. Tapa-buraco paliativo e agora na época de eleição, né? De política, tem um monte de carro tapando buraco na rua. Por quê? E o povo não pode se deixar enganar com isso. Se o povo se deixar enganar com isso, vai voltar a eleger povo da velha política que continuará sendo capacho do administrador central. O vereador vai continuar sendo dependente de emprego e de verba e disso e daquilo de prefeito. Não podemos ser assim. A gente tem que botar sangue novo, gente nova e gente que tenha vontade de lutar e tenha coragem para isso. É verdade. Eu comento sempre aqui nas lives que nós fomos feitos de otário, de palhaços, porque criou-se uma expectativa imensa na época da construção do Guanabara e que nós teríamos N linhas de ônibus passando por aqui. E, coincidentemente, na época, começaram a circular alguns ônibus fora de serviço da Mauá, da ABC, e o nosso povo se iludiu muito, achando que essas linhas iam entrar aqui. E era assim, o comentário no bairro era esse. Você no bar o pessoal comentava isso, na praça o pessoal comentava isso. Na verdade, quando o Guanabara terminou de ser construído, a gente viu uma nova linha chamada 20A, da própria da Estrela, que na verdade é um braço da Galo Branco, não muda nada, né? Essa linha, se não me engano, fazia Bairro Antonina. É o shopping São Gonçalo, né? Que logo depois, shopping, isso aí. E a linha sumiu. A gente não viu mais a linha. A linha, sei lá, rodou 1 ano e meio. Eu não sei, eu nunca mais vi essa linha por aí. Fomos feitos de otário e a gente vem sendo feito aí por várias gestões aí. Ô, Lucivaldo, eu tenho que comentar isso aqui que é mais forte que eu. A gente viu na gestão Aparecida uma preocupação que essa gestão tinha em relação à conservação dos ambientes públicos, né? Até que ficou conhecida como gestão da praça, né? Sim, a prefeita que fazia a praça, né? Eu destaco nessa gestão a reforma da Praça do Rocha, que ela ficou maravilhosa, ela ficou bonita, refizeram a quadra, fizeram um jardim e tudo mais. Academia da Terceira Idade. Isso, ficou assim, um brinco. Nas gestões seguintes, incluindo a do Nancy, né? A gente não viu quase nada para poder manter
essa reforma que foi feita, né? Eu queria perguntar para você duas coisas, né? A primeira, não, na verdade é só uma mesmo, né? O que faltou ali da parte dos vereadores para poder manter a praça como ela deveria ter ficado? Uma manutenção correta, né? Para que aquela obra pública ali não viesse a se degradar como foi feito. Ô Lucas, o que é que acontece? A coisa pública ela é tida assim, vamos fazer e deixar. O que importa é eu fazer, tirar foto lá, inaugurando, isso vai servir para minha futura candidatura, isso vai servir para os anais da história de São Gonçalo. O costume é esse, é fazer a coisa pública e largar, e não conservar. Vamos lá. Primeiro, todo bem público de uso comum construído, a comunidade local tem que ser conscientizada que ela também é responsável pela conservação. É o primeiro passo. Então, essa educação local de que o morador tem que cuidar também daquele ambiente público que lhe servirá seus filhos e futuras gerações, é importante. Mas a municipalidade tem departamento de obra, de conservação ambiental, e esses setores, eles devem prezar pela manutenção mínima, porque a conservação deve ser da população e a manutenção deve ser do poder público. Perceba que eu falei conservação e manutenção. Isso são palavras diferentes com conceitos diferentes, conservação e manutenção. A manutenção a gente deixa com o poder público, a conservação deixa com a comunidade local. Então, a manutenção, a gente não está tendo manutenção. O poder público não faz manutenções, as manutenções mínimas devidas de iluminação pública das praças. Eu recebi esses dias reclamações, Lucas e Marlon, que tem grupos usando drogas na Praça Zé Garoto, do lado da sede do Legislativo. Se aproveitam da escuridão, da falta de iluminação. Quer dizer, uma praça daquela maravilhosa, como nós sabemos, um lugar absolutamente propício para você levar sua namorada, sua esposa para passear, para sentar, para conversar, para sair da rotina do dia a dia, para você levar seu filho para passear, para brincar, para andar de velocípede, enfim. E as pessoas estão se afastando do bem público por causa disso. Por quê? Porque não tem manutenção. Consequentemente, o povo também não está conservando e a coisa pública de uso comum está ficando abandonada. Então, o que é que tem que haver, principalmente na Praça do Rocha, como você falou, Lucas, diretamente? É uma atitude de choque. É uma atitude de choque. O vereador tem que buscar direto a Secretaria de Obras, a Secretaria, o setor de manutenção, e vamos lá, levar lá, tirar foto, juntar representantes do bairro, pessoal de associação dos bairros, não falo só do Rocha, de todo e qualquer bairro, e buscar junto à prefeitura. Tem que encher o saco, como eles acham que a gente faz. Não tá enchendo o meu saco, não tá enchendo saco nenhum. Você entrou para a coisa pública, você vai ter que ser devotado à coisa pública. Então, a gente tem que cobrar essa manutenção contínua e permanente do poder público, dos bens de uso comum, e também cobrar e educar a população local, os usuários da necessidade da sua conservação e ocupação também. Tá? A gente precisa ocupar também os espaços públicos, porque eles são nossos. Eles não são de prefeito, ele não é de vereador, não é de ninguém. É do povo. Tá? São Gonçalo precisa também, sabe de quê, gente? Eu penso muito, eu nasci na roça, no interior, eu sou muito da roça, eu gosto muito de interior. São Gonçalo precisa passar por um processo de arborização. São Gonçalo, no inverno, no topo da época de verão, desculpa, inverno não, na época do verão, a gente passa um calor tremendo, aqui a gente não tem uma árvore para se abrigar. E não me diga que falta espaço, a gente tem muito local, existem árvores específicas para locais onde são pavimentados, onde as raízes são chamadas raízes axiais, elas crescem para baixo, não crescem para o lado. Então a gente precisa passar por uma fase de arborização também no nosso município, a gente precisa embelezar o nosso município. Talvez a gente não tenha orgulho de ser gonçalense, talvez porque a roupa que a gente vista tá feia.
São Gonçalo pode estar feio. A gente precisa embelezar a nossa cidade. A gente precisa colocar um pórtico na entrada de São Gonçalo dizendo bem-vindo a São Gonçalo. A gente precisa criar a identidade de gonçalense. Porque muitos não sabem onde começa São Gonçalo e termina Niterói ou vice-versa. A gente precisa ter pórtico para dizer, olha, aqui você está começando a pisar em São Gonçalo. E ao pisar em São Gonçalo, eles precisam ter também qualidade de se movimentar, mobilidade urbana decente, e falar, poxa, eu achava que aqui era Niterói, porque está tão bem pavimentado, está tão legal. Tá? E dentro dessa mobilidade urbana, eu queria abrir um adendozinho sobre as pessoas portadoras de deficiência, desculpa. Os deficientes, as pessoas portadoras de deficiência, de alguma deficiência física ou mental. Os próprios órgãos públicos têm fechado a porta para esse povo. Criam rampas e me parece que é feita de açúcar. Eu desafio alguém tirar foto e mandar para as minhas redes sociais das rampas criadas aí para acessibilidade de cadeirantes, que elas estejam 100% em funcionalidade. Passei recentemente numa ali com buraco, na rampa de acesso de cadeirante com buraco. Eu fiquei sabendo, não sei se vocês estão sabendo disso, fiquei sabendo que uma rampa de acessibilidade de um empreendimento público recente, que estão chamando até de elefante azul, mas eu acho que cultura, esporte, a gente tem que fomentar, né? Mas comenta-se a boca miúda que é mais um projeto político do que um projeto de cultura ao nosso povo. Fiquei sabendo que teve que ser feita uma rampa teve que ser refeita, porque a cadeira só passava a cadeira elétrica. Não sei se vocês sabem, aquela cadeira elétrica, ela é mais fina. A cadeira normal, manual, ela é um pouco mais alargada. E aí foi feito um teste, a cadeira normal não passava, como se nós fôssemos Nova York, como se nós fôssemos uma população de pessoas abastardas, sabe? Apesar que, por incrível que pareça, segundo dados do IBGE, não sei se vocês sabem, tem esse dado, dados do IBGE desse ano, nossa renda per capita aqui é 16 mil reais, gente. Tudo que o município produz em riqueza, se dividir por pessoa, dá 16 mil reais para cada um. Quem dera fosse assim, né? Aí, Marlon e Lucas, a gente não teria aquela discussão dos 15 mil do vereador, né? Se essa renda per capita fosse efetivamente posta em prática, mas infelizmente é só para fins estatísticos, né? Então, gente, a gente precisa valorizar essas acessibilidades às pessoas com deficiências físicas, a gente precisa ter atenção à mobilidade urbana, tá? A gente precisa preservar, conservar e manter a nossa cidade e transformá-la antes disso tudo, a gente está precisando ser transformado. Muito bem, Lucivaldo. Agora vamos já caminhando para o encerramento da live. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, que é a seguinte: a gente teve um momento que a gente abre uma panela em casa, surge um vereador e te dá um panfleto falando da sua campanha, entendeu? Eu até entendo, de certo modo, a população por não querer estar muito envolvida com política, estar meio enojado e tudo mais. Mas eu gostaria de saber o que diferencia do senhor dos demais candidatos. Vamos lá. Eu posso citar algumas diferenças. Vamos começar. Primeiro, eu não preciso de política para viver. Graças a Deus, eu tenho recursos próprios, eu tenho um trabalho próprio para viver. E te digo mais, eu estarei vereador, não serei vereador, eu não quero política como profissão. Eu quero política como uma possibilidade de eu ajudar mais as pessoas, de servir. Eu não quero ser servido, eu não preciso ser servido, eu preciso servir. E para servir mais, como vereador, eu sei que eu tenho essa possibilidade maior. Então, primeira coisa, eu não preciso de vereança para viver. Esse é o meu primeiro ponto
que eu passo para vocês. Segundo ponto, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho nenhum conchavo com ninguém, eu não tenho nenhuma... eu não fiz acordo, contrato com ninguém, se eleito for. Eu vou entrar na Câmara de Vereadores em 1º de janeiro de 2021, livre, leve, solto, sem qualquer compromisso, sem qualquer amarra. Então, minha independência é outro ponto que eu posso citar para vocês. Terceiro ponto, eu sou do povo. Quem me conhece sabe. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, que ela falou assim, olha, tinha gente falando que não entende, cara. Você é advogado, você é professor de direito, e você é um cara simples, vive no meio de todo mundo. Quem te vê no fim de semana, de sandália, bermuda, ninguém fala que você é advogado. Você conversa com todo mundo, você senta na calçada. Eu falo, gente, mas por quê? Advogado é extraterrestre? Não, eu sou do povo. Eu sou de origem humilde, e eu continuo humilde e vou morrer humilde. Quem esquece o passado não tem futuro promissor. Eu nasci na roça, eu nasci de bacia, tá, Lucas? Não sei se vocês sabem, de repente vocês não sabem o que é nascer de bacia. Eu não nasci em hospital, não. Eu nasci de parteira, no interior, sem luz, sem energia elétrica, tá? Então, eu vim de origem absolutamente humilde. Então, eu sou do povo, sabe? Eu não quero ser vereador para estar preso em gabinete. Eu não quero ser vereador para estar dentro do gabinete e gente esperando por mim, não. Eu quero estar na rua com o povo. Eu quero o meu gabinete itinerante, bairro por bairro, trabalhando, procurando. Eu não posso ser vereador sozinho em São Gonçalo. Eu tenho que ser vereador com o povo. Eu não sou onipresente. Eu preciso que o povo me traga a demanda, me diga onde está errado, qual o posto de saúde que não está funcionando, que não tem material, não tem médico. Eu preciso que o povo me diga qual é a escola que está faltando a merenda. Eu preciso que me diga onde é que está faltando o professor. Eu preciso que me diga qual é a rua que está sem iluminação pública, que é obrigação do município. Eu preciso do povo do meu lado. Eu não quero ser vereador de mandato só, eu não quero ser vereador que tira férias 3 anos e meio, só trabalha 6 meses antes da eleição. Eu quero ser vereador atuante, tá? Então, esse é o terceiro ponto que eu considero diferenciado das outras pessoas. Quarto ponto, não sou politiqueiro, não sou partidário. Por incrível que pareça, hoje eu sou filiado a um partido político por obrigação legal, mas eu sou absolutamente a favor das candidaturas avulsas. Eu acho que o povo tem que votar no candidato, não no partido. Nunca escondi isso do meu partido, de ninguém. E a gente caminha para isso, o voto para as candidaturas avulsas, sabe? Outra coisa que eu sou contra, dinheiro público em política, em eleição. Não pode, gente. Dinheiro público é para coisa pública. Dinheiro público não pode ser usado para bens, para financiar a campanha de ninguém. Você tem que usar recurso próprio, você tem que gastar sola de chinelo, você tem que estar nas redes sociais publicando, fazendo live como eu estou fazendo com vocês aqui. Você tem que conquistar o voto no aperto de mão. Você não pode conquistar voto com cesta básica, conquistar voto com atendimento em hospitais, tirando o lugar de alguém que está na fila para botar o seu apadrinhado. O nome disso é compra de voto. Isso é ilegal, isso é crime eleitoral. E se eu souber, eu denuncio. Então, é outro fator que me diferencia de todos os outros. E o último que eu vou citar é minha honestidade, né? Sou suspeito em falar porque estou falando de mim mesmo, mas quem me conhece sabe. São 14 anos de advocacia, graças a Deus, sem uma mácula sequer na minha profissão, sem uma mácula sequer nos bairros onde eu morei, nas cidades onde morei, nos estados onde morei, tá? E absolutamente ficha limpa, e candidato a primeira vez, nunca concorri, não tenho parente na política, não tenho apadrinhado na política, não conheço a maioria desses políticos que estão aí, é isso. Bacana, Lucivaldo. Inclusive, fazer um adendo aqui, a questão do fundo eleitoral, né? A gente está tendo uma guerra no país hoje, se vai manter o auxílio ou não vai, né? Eu gostaria de trazer uma informação aqui.
para as pessoas que estão nos assistindo, esse ano o PT ficou com 201 milhões de fundo eleitoral e 87 milhões de fundo partidário, o PT do Lula, e o PSL do Bolsonaro ficou com 199 milhões de fundo eleitoral e 98 milhões de fundo partidário. Tem o MDB, o PSDB, mas só para a gente ter noção para onde está indo o nosso dinheiro público, né? Bom, Lucivaldo, a gente vai chegando aqui então às considerações finais suas, tá bom? E do Marlon também, então você está com o Marlon. Deu uma falhada seu microfone, tá, Lucas? Deu uma falhada aí, Lucas, mas eu vou continuar. Então é o seguinte, minhas considerações finais são um agradecimento para o doutor Lucivaldo, que doou seu tempo para vir aqui esclarecer seus projetos, esclarecer aquilo que ele acredita para o melhor do nosso município, né? Você tem uma ótima campanha que, se chegar lá, a gente vai cobrar, tá bom, Lucivaldo? Muito obrigado, Marlon, muito obrigado, Lucas. Eu gostaria de agradecer o espaço, o convite, muito lisonjeado, poder conversar com seguidores de vocês, com todos os espectadores que estão nos assistindo nesse momento, dizer que é muito bom conversar com pessoas esclarecidas como vocês, que sabem da necessidade que a gente tem de eleger políticos novos, e político novo não só em idade, não só por ser a primeira vez, não, gente. Político novo que eu falo é com ideias novas, com ideias inovadoras, que queira mudar efetivamente a cara da política brasileira, gonçalense, carioca e brasileira. Minhas considerações finais, eu gostaria de me dirigir a cada gonçalense que está nos vendo, nos ouvindo, que deposite o seu voto de confiança na minha pessoa. O meu número é 36 mil. Eu tenho, tudo que eu disse aqui não tem uma meia verdade, é tudo verdadeiro. Eu trabalho sempre com a verdade, sempre trabalhei com a verdade. Se puderem depositar, eu peço o voto de vocês, 36 mil no dia 15 de novembro. Aperta lá o 36 mil e confirma. E quem quiser também ajudar o nosso prefeito Roberto Salles, 55 também, é de bom alvitre. Agradeço a todos, que todos os gonçalenses um dia possam rever essa live, tá, Marlon e Lucas? E possam falar assim, poxa, o doutor Lucivaldo realmente tinha razão em falar que a gente precisava dessas mudanças e conseguimos realizar essas mudanças. Não eu só, porque uma andorinha só não faz verão, né, gente? Mas que todos unidos trabalhemos no mesmo objetivo e possamos um dia tratar todo esse caos que nosso município está vivendo como passado efetivo e que não voltará mais. Tá? Meu muito obrigado e até a vitória, com fé em Deus, 36 mil na cabeça e confirma. Muito obrigado a todos. Beleza, Lucivaldo. Tá me ouvindo aí, Marlon? Tá para ouvir bem? Tá dando para ouvir sim, pode falar. Então o áudio voltou aqui. Queria muito agradecer ao Lucivaldo pela presença, por doar o seu tempo aqui para a gente aqui, e também fazer aqui um convite a ele, se ele pode fazer uma ponte entre a gente e o Roberto Salles, para que o Roberto Salles esteja com a gente aqui na entrevista com os prefeitos, tá bom? Seria muito importante para a gente, se ele puder fazer aí esse intermédio para a gente, vai ser muito bom, tá bom? Sobre isso, a gente vai começar a entrevistar os prefeitos na próxima semana e vocês terão surpresa na programação. A gente vai deixar vocês nesse suspense aí, que vocês vão ver os nomes que já estão confirmados. Tá, olha só, não é promessa, tá? Eu não sou homem de promessa, não, é compromisso. Estou firmando um compromisso com vocês. Eu estarei com o Roberto Salles, hoje é quinta, estarei com o Roberto Salles sábado de manhã. E compromisso firmado, eu vou conversar com ele para fazer essa ponte, para ele dar a entrevista aqui, que eu sei que vocês são pessoas devotadas ao bem do povo gonçalense, são absolutamente imparciais e o canal de vocês é absolutamente confiável. Valeu, Lucivaldo, obrigado. A Sueli acabou de comentar que a live foi tão boa que passou muito rápido. Pois é, piscamos, né? Assunto muito bom, proveitoso, em alto nível. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tá bom? Semana que vem tem mais candidatos a prefeito. Infelizmente, encerramos aqui a fase com os candidatos a vereadores, beleza? Mas semana que vem voltamos aí com os candidatos ao Poder Executivo, beleza? Muito obrigado, Lucivaldo, Marlon. A gente se encontra aí. Um abraço a todo mundo e tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Ótima noite. Tchau, tchau.